Era um homem que tinha uma voz possante e era alegre e bem disposto. Era um homem que gostava de pôr toda a gente a trabalhar, a fazer o que gostavam. Não deixava ninguém parado. Tinha a sensação da urgência da vida. E não foi por acaso que, de um dia para o outro, Humberto Delgado se tornou uma figura nacional. Quando ele, no Café Chave de Ouro, proferiu aquelas palavras já muito célebres, obviamente, de mito, claro que ele não disse só, obviamente, de mito, disse: acaba a ditadura se eu for Presidente da República. O General Delgado era um homem determinado, era um homem absolutamente frontal, e é isso que explica. Aliás, ele jogou a vida com a consciência de que estava a jogar a vida. Ele não morreu vítima do acaso. Ele sabia que na luta que travava, ele sabia que estava a jogar a vida. Podemos dizer que a situação era a de sempre, desde que o Estado Novo se institucionalizou. Havia praticamente a suspensão do artigo 8º da Constituição, que, preconizando as liberdades e garantias, na verdade elas não eram respeitadas. As pessoas, a PIDE tinha agentes nos cafés, nos empregos havia os informadores e, portanto, havia um regime de terror, um regime de medo. Havia os tribunais plenários criados exatamente para julgar aqueles que eram dissidentes, havia a censura quer à imprensa, quer ao nível das atividades culturais. Era o tempo do orgulhosamente sós e o Salazar conseguiu controlar essa ideia, dando, por um lado, a sugestão de que poderia aderir às políticas do pós-guerra, mas, por outro lado, conservando internamente todas as posições políticas que, nos anos 30, lhe tinham assegurado o poder. Normalmente havia expectativas nos atos eleitorais de que a situação se poderia inverter. A prática dizia sempre que em 49, em 51, a oposição não conseguia organizar-se e apresentar candidatos credíveis do ponto de vista de irem até ao fim e disputarem, normalmente desistiam, daí que, perante uma situação destas, a oposição tivesse sempre alguma razão em não querer avançar, porque o resultado seria sempre fraudulento. Desta vez foi diferente. A vinda ao Porto foi pensada para ser o primeiro ato da campanha eleitoral de Delgado, logo após a sua apresentação em Lisboa. Mas a verdade é que a candidatura de Humberto Delgado foi silenciada pela PIDE. Então, nessa altura, como realmente Humberto Delgado chegava nesse dia e já havia os acordos e já havia a confiança dos democratas no Humberto Delgado, calhou-me a mim fazer o convite, através dos microfones do Rádio Clube Português, para a população ir esperar Humberto Delgado à estação de São Bento. Quando saímos, estava uma multidão lá fora, tremenda, e a guarda republicana também a cavalo. Havia uns provocadores no meio da multidão para atiçar. Eles então começaram, e a malta está cá a fugir. Eu não me lembro de ter corrido tanto na minha vida. Chegámos lá embaixo a Sá da Bandeira, subimos para onde é hoje a farmácia Sá da Bandeira, e é que, entretanto, um dos moços amigos que tinha vindo comigo
teve o azar de levar com a parte metálica do cacetete nas costas, que ficou marcado durante uns tempos. Houve a candidatura que se consolidou numa só e, portanto, pela primeira vez na história do salazarismo, havia a unidade do poder representada por Salazar, a unidade da oposição. Portanto, ao homem único, o homem único. Cumprir leal e fielmente a Constituição da República. Nunca mais houve eleições diretas para a presidência da República, porque no ano seguinte, 1959, fez-se uma revisão à Constituição que instituiu esta alteração que acabo de afirmar. Entre outras sugestões, por exemplo, para a reforma do regime, indicava-se que era muito importante que todas as mulheres votassem, porque as mulheres eram mais fáceis de convencer, sobretudo através dos párocos, que era uma via de comunicação muito eficaz para o regime. Algumas destas situações tiveram o seu reconhecimento, como foi o caso da eleição que deixou de ser por sufrágio universal. O caso das mulheres não teve andamento, mas o que houve foi uma repressão bem mais acentuada, que, por outro lado, também levou com essa acentuação a que emergissem vários grupos e se perdesse a esperança de que, pelas eleições, pela via eleitoral, pela via pacífica, seria possível derrubar o regime.